E, irmãos, assim, vocês estão assim olhando simplesmente para duas pessoas improváveis para essa geração que possivelmente está aqui. As pessoas do mundo geralmente desacreditam do poder de Deus e da mudança de vida que Deus pode efetuar na vida das pessoas, para aqueles que se entregam a Ele. E a nossa vida é um testemunho disso. Mas antes de começar a falar um pouquinho da nossa história, eu quero trazer uma palavra, e nessa palavra trazer esse testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. Se a igreja quiser buscar, está em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. E achar, vamos dar uma glória a Deus aí, certo? Amém. E a palavra do Senhor vai nos dizer no versículo 9 o seguinte: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixe enganar, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, e os que se entregam às práticas homossexuais, de qualquer espécie, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os viciados em álcool ou em outras drogas, ou os caluniadores, ou os estelionatários herdarão o reino de Deus. Mas assim fostes alguns de vós. Contudo, fostes lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo do nosso Deus. Soberano Deus, em nome de Jesus, eu oro para que Teu Espírito Santo, Senhor, me conduza na Tua palavra, no testemunho, e sobre tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor quer entregar sobre esta tarde. Oro que seja um tempo de exaltar e glorificar o Teu nome, pelas Tuas misericórdias e por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nessa palavra, o apóstolo Paulo, na cidade de Corinto, o apóstolo Paulo, ele teve algumas dificuldades que ele enfrentava ali na igreja. Porque Corinto era uma cidade muito rica, né? Quando Paulo ali chegou, e ele começou a evangelizar, a falar de Jesus para as pessoas, e aos poucos ali foi se formatando a igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele enfrentou 3 dificuldades quando a igreja começou a crescer. Porque propriamente a igreja ela é chamada a influenciar a cultura, mas às vezes a cultura pode influenciar a igreja. E essa era a dificuldade que Paulo enfrentava, porque a cidade de Corinto era uma cidade imoral sexualmente, uma cidade idólatra que envolvia muito paganismo. Mas o apóstolo Paulo, ele enfrentava a imoralidade sexual, a divisão da igreja e a falta da centralidade de Cristo nas pregações. E é um ponto muito interessante porque nós cristãos somos chamados a viver a santidade. E isso implica a nossa área sexual, para que tem que ser vivida dentro do casamento. Por isso que em Gênesis 1:28 vai dizer que Deus abençoou, por exemplo, a sexualidade. Mas ela é provida de um mandamento, multiplicação, afirmando aqui um casamento monogâmico heterossexual. E Jesus ele vem reafirmar isso em Mateus 19. Que o homem deixará pai e mãe, se unirá uma só carne a sua esposa, e ambos serão um. Então aqui Jesus ele é explícito, e qualquer outra forma de relacionamento ele já está excluindo, porque aqui ele é claro da forma que nós cristãos devemos buscar viver esse contexto. Porque na verdade a sexualidade no momento contemporâneo que a gente vive hoje, ela foi um pouco distorcida do plano original de Deus. Porque a sexualidade ela envolve muito mais elementos que não envolvem apenas um ato sexual, desejo ou sentimento, mas sim atos que envolvem na constituição de Deus chamado família, que o homem deixará pai e mãe, ou seja, se unirá a sua esposa e ambos serão um. Então aqui se constituindo a família, o homem é o sacerdote, aquele que cuida da casa, que é o provedor, que cuida da esposa, dos filhos. A mulher também tem o seu papel, ela cuida do marido, cuida dos filhos também. Em questão de unidade, os dois podem se entender e a mulher também pode trabalhar, então envolve ali um entendimento de unidade, então tudo tem que ser conversado. Mas Jesus ele é específico, que o casamento tem que ali ser vivido o ato da sexualidade, e só o fato do homem exercer o seu papel, cuidando do seu filho, sendo fiel à sua esposa, e isso já envolve alguns dos elementos que se configura a sexualidade à luz da palavra. Por isso que qualquer ato sexual fora desse contexto, heterossexual ou homossexual que seja, a Bíblia trata como pecado, condenável aos olhos de Deus. Por isso que
a cidade de Corinto estava influenciando a igreja de Corinto. Muitas pessoas caindo aí num evangelho diferente, uma hipergraça. A graça de Jesus já me salvou, sou livre, posso amar um, posso amar outro. E foi uma das coisas que Paulo enfrentou ali na cidade de Corinto, ao mesmo tempo com a divisão da igreja. Tinha um líder A, B e C, uns gostavam do A, outros do B, outros do C, e às vezes ali acaba entrando numa contenda, divisão, desentendimento, e a igreja se dividia com isso. Então aqui alguns dos reflexos que acontecia na cidade de Corinto. E Paulo confrontou tudo isso. E não são situações diferentes do que a gente vive hoje. Por quê? Porque a cultura tenta influenciar a igreja, como a igreja é chamada a influenciar a cultura. Por isso que nós cristãos precisamos buscar a palavra como a nossa referência e como o nosso manual de vida. E é isso que precisamos confrontar. Porque em questão do texto que eu trouxe, que traz algumas qualificações de pecado, por exemplo, como adúlteros, homens, né, que traem suas esposas ou vice-versa, idólatras, atos de idolatria a outros deuses pagãos. Mas quando o texto fala sobre afeminados, que aqui a tradução original do grego significa acernocoitai, malakoi, definição de ativos e passivos, aqui está identificando como pecado o ato sexual, né? Então não é necessariamente um trijeito que vai definir a pessoa como pecador na homossexualidade, mas sim o ato sexual que é definido. E aqui o apóstolo Paulo ele deixa muito claro essa questão. E é algo que a cultura tem distorcido. Porque desde o mundo antigo até o século XVIII, a homossexualidade só foi vista como comportamento. Mas do século XIX para cá, nossa cultura tem romantizado, se infiltrando dentro das novelas, séries, filmes, hoje em dia redes sociais. Então tem normalizado essa ideia que é um sentimento, é uma identidade, quando se é apenas um comportamento que Deus ele não aprova. E é algo que Deus ele fez na cidade de Corinto. Porque quando o mundo diz que não existe a capacidade de alguém que nasceu homossexual deixar de ser homossexual, essa própria palavra de Paulo aqui já testifica a mudança. Porque o texto deixa muito claro que na cidade de Corinto veio a graça de Deus ali. E a palavra diz, mas alguns de vós fostes assim. Então o que a palavra diz é que pessoas tiveram mudança de vida e de comportamento. Pessoas que foram adúlteras deixaram de ser adúlteras. Pessoas que foram idólatras deixaram de ser idólatras. Pessoas que foram homossexuais deixaram de ser homossexuais. Então a palavra de Deus é clara que houve mudança de vida. Há essa possibilidade. E o porquê que eu trago essa palavra, meus irmãos? Porque eu vivi essa realidade. Vou dizer de uma forma muito resumida. Eu, aos 10 anos, comecei a consumir pornografia muito cedo. Meu pai ele não foi presente no sentido de ser uma referência para mim. Sofri abusos. Minha mãe era muito super protetora e isso gerou uma incapacidade de desenvolver minha masculinidade. E meu irmão me rejeitava. Na escola eu sofria bullying. E tudo isso foi afetando o meu desenvolvimento e pelos abusos. E pela primeira experiência sexual sem alguém do mesmo sexo, aquilo acabou me definindo que eu era homossexual, por exemplo. E foi a minha realidade. Eu fui, inclusive, rainha da parada LGBT de Natal, Rio Grande do Norte, drag queen. Se pudesse só mostrar as fotos que eu era drag apenas, e gostaria de mostrar também as fotos da Aline também, porque a Aline, ela também viveu homossexualidade, ela quis ser um homem trans, né, uma mulher que quer viver como homem, se vestir como homem. E queria apenas mostrar as nossas fotos de antes, por favor, para depois mostrar as outras. Essa aqui era eu, mostrou as outras. Tudo bem, essa aqui é a Aline, ó. A Aline foi transformada pelo Senhor, era a Aline antes. Aline, você ficou quantos anos, Aline, mesmo? 29. Quanto? 29. 29 anos. Mas está há 7 anos na presença de Deus. Glória a Deus do Senhor Jesus. E aí eu pergunto, meus irmãos, eu pergunto a vocês se a palavra de Deus ela não é viva. Porque se a cidade de Corinto houve pessoas que mudaram da homossexualidade, conseguiu hoje em dia. Porque garanto a vocês que a gente está aqui é pela graça de Deus.
O que muda a história e a mentalidade de uma pessoa é a graça. É o Espírito Santo habitando nessa pessoa, ela se torna uma nova criatura. E é isso que aconteceu nas nossas vidas. Eu fui drag queen, fui homossexual, vivi por 12 anos a homossexualidade, por assim dizer, aos 10 anos, talvez uns 20 anos. E foi nesse processo que coisas foram acontecendo comigo quando eu saí de casa. Aos meus 21 anos eu fui viver a minha vida. Meus pais discutiam comigo. Eu queria viver da forma que eu queria e não tinha uma paz dentro de casa. Então, na primeira oportunidade, fui viver a minha vida, vim para São Paulo, Vinhedo. Só que eu recebi uma palavra em 2010 de uma mulher na rua que nunca me viu. Ela olhou para mim e disse assim, ó, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, você pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo na sua vida. Glória a Deus. E simplesmente eu recebi aquela palavra. Eu não era da igreja, não conhecia a igreja protestante, fiz a igreja católica aos 11 anos, mas nunca mais me envolvi. Então eu era totalmente ausente do evangelho. Mas recebi essa palavra de um chamado. 2011, quando eu mudo para Campinas, simplesmente dormindo, sonhando, vi um homem de veste branca, cabelos longos e barba. Era Jesus. E ele fazia um olhar para mim como de misericórdia, e ao mesmo tempo esse olhar como se me chamasse. E acordei tendo essa visão com Jesus do nada, simplesmente uma madrugada. E acordei dizendo, nossa, é com Jesus. Fui para a igreja, não sei por que, né? Sonhando. E aí continuei a minha vida. Trabalhei nos maiores salões do país, Estúdio Dalmo, Celso Cambura, trabalhei com gente famosa, com Stephanie Brito, Noeli Moinassante, fiz trabalho nas revistas, Caras, Ikezak, enfim. Eu vivi o glamour e uma área que muita gente gostaria de viver, né? E simplesmente não era algo que me trazia totalmente felicidade. Eu acordava todos os dias com uma sensação de buraco. Mesmo vivendo as baladas, o mundo, eu acordava toda segunda-feira como se algo faltava dentro de mim, eu não sabia o que era, e eu buscava isso no mundo. Mas nesse processo, aconteceu algo que eu não esperava. Acabou dando tudo errado na minha vida. As portas se fecharam. E simplesmente eu não entendi o porquê que na minha vida nada dava certo. Uma vida muito difícil na infância. Sofri muito por várias questões de crise, ansiedade, depressão. E simplesmente aquilo que era mais importante para mim eu perdi, que era o meu trabalho. E foi quando eu me senti todo quebrado. E foi quando eu recebi um convite de uma mulher que trabalhava comigo e me chamou para conhecer a igreja do Nazaré Central. E foi a primeira igreja protestante que eu conheci. E fui lá conhecer, vi o culto, né, o louvor, a palavra. E durante um mês eu fui na Nazaré. Mas só que eu comecei a fazer umas buscas em casa. Eu não sabia orar da forma correta. Comecei a buscar orações pelo YouTube. E um dia, simplesmente, deitado no chão, cansado da vida que eu tinha perdido tudo, não sabia como recomeçar. Talvez voltar como derrotado para a casa dos meus pais. E seria bem difícil também. Eu cansei da minha vida. E foi um momento que eu sozinho dentro de uma casa, escutando uma oração pelo YouTube, porque a oração acabava me acalmando pelo processo que eu estava passando. E até recentemente o Espírito Santo até me ajudou a lembrar de quem era, qual foi o vídeo que eu vi, foi do pastor Antônio Júnior, que ele faz os vídeos na internet de oração, de palavra. E eu lá escutando essa oração, a oração falava, eu entregava minha vida para Deus, para o Senhor Jesus. E simplesmente muito cansado de tudo que eu estava passando, eu falei para Deus, Senhor, eu cansei. Eu desisto da minha vida, eu entrego ela a você, porque eu já não sei mais o que fazer. E foi nessa hora, meus irmãos, que eu vivi o sobrenatural de Deus. Eu simplesmente comecei a sentir meu corpo esquentar dos pés à cabeça, formigar dos pés à cabeça. Era uma presença que me envolveu em casa e foi algo tão bom, tão profundo, algo que eu nunca senti na minha vida como uma experiência. E simplesmente adormeci. Mas quando eu acordei no dia seguinte, eu senti uma paz que excedia todo entendimento. O mundo estava mais claro. A depressão que eu tinha nunca mais assim apareceu novamente na minha vida até hoje. Foi assim, evaporou. E pela primeira vez na minha vida eu senti uma completude. Eu me sentia completo, como se não me faltasse nada. E parece que algo novo estava começando na minha vida.
Por isso que a palavra do Senhor nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17, que quando estamos em Cristo, nova criatura somos, eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Todo aquele que está em Cristo Jesus vive uma novidade de vida, meus irmãos. Aleluia. Não tenha esse que conheceu Jesus que permaneça nas velhas práticas. Mas todo aquele que está em Cristo apresenta frutos de mudança de vida. E de uma forma natural, eu comecei a perder a vontade pelas baladas, pelas bebidas, as rodas de amigos. E comecei a sentir uma vontade grande de ir para a igreja. E foi nesse processo que, assim, viver a homossexualidade para mim não era algo errado à luz de Deus, porque eu via que Deus era amor e eu podia viver da forma que eu queria. Só que aí, essa é uma visão muito secular, né? Deus é amor, seja feliz, né? A vida passa rápido. Só que eu penso com vocês, se Deus é pai, como que um pai vai deixar um pseudo amor que você vai se destruir? Se você está se acabando em droga, em balada, em prostituição, acabando com a sua saúde, trazendo prejuízos emocionais a você, se encontrando em depressão, eu pergunto para você, Deus seria amor se Ele te permitisse a viver tudo isso e se encontrar dessa forma? Não sei. Pois foi o que o Senhor começou a trabalhar na minha vida. Perdi o interesse nessas áreas. E na questão da homossexualidade, na época eu tinha um companheiro, estava com ele, e ao lado dele abraçado, eu comecei a sentir uma presença, um sentimento diferente, uma voz ecoando dentro de mim, dizendo assim: o que você está fazendo aí? Enquanto eu não saí da casa dele, que está ao lado dele, eu não senti paz. Eu fiquei inquieto de uma forma que eu só senti paz quando eu saí de lá. E aí eu comecei a me questionar: o que aconteceu comigo? Sei lá, entreguei minha vida para Jesus, não consigo mais viver como eu vivia antes. A homossexualidade para mim nunca foi um problema. Mas eu comecei a sentir uma graça. Eu comecei a sentir um amor de Deus, e é um amor que te constrange, é um amor que de dentro para fora você sente uma presença, algo que te domina, e é inquestionável, ou melhor, não tem como você definir o que é sentir a presença de Deus. É algo que Ele te quebra todinho, irmão, te quebra. E é isso que eu comecei a sentir, e comecei a ver que é nessa presença que eu queria ficar. E foi nesse momento que eu escutei uma voz falar comigo em casa, dentro de mim, assim: se você quiser caminhar comigo, você tem que tomar uma decisão. Isso me remete a Lucas 9:23, que Jesus diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. A marca de um cristão, meus irmãos, é a renúncia e a necessidade de uma vida de santidade. Por isso que Hebreus 12:14 vai dizer que segue a paz com todos, mas sem a santidade ninguém verá a Deus. E a santidade é você ter uma vida separada para o uso exclusivo de Deus. E isso implica em várias áreas da vida da gente, não só na área sexual. Por isso que aqui eu sempre deixo muito claro que para a vida de alguém que veio da homossexualidade e vai querer buscar Jesus, ou talvez viver a renúncia, o seu processo de renúncia não vai ser diferente do outro vaso que veio do mundo, da heterossexualidade, da pornografia, e que ele vai renunciar também, e que ele só vai viver isso no casamento, se ele casar. Quantos irmãos aí com 60 anos que nunca casaram? Então, casamento não é só uma definição de desejo, de satisfação sexual. Em si, em vários elementos que se constituem a família. Responsabilidade do nosso corpo. Pois com a queda do homem, como diz em Romanos 13:23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, perdemos, meus irmãos, a capacidade de dominar os nossos impulsos. Quantas as vezes é mais fácil a gente entrar na carne, ou às vezes apontar, julgar ou condenar uma pessoa pela forma errada que ela fez algo? Como às vezes é difícil elogiar ou estimular uma pessoa? Obras da carne e obras do Espírito. Gálatas 5 diz que aquilo que for mais limitado vai prevalecer na sua vida. E é algo real, porque com essa incapacidade de dominar os meus impulsos, quantos prejuízos as pessoas têm tido? Quantas famílias têm sido destruídas por causa disso?
Então, a luta do homossexual para dominar sua carne, você só vai conseguir isso com o Espírito Santo. Ele é o caminho e a solução para o nosso processo. E foi o Espírito Santo na minha vida que começou a trabalhar isso. Eu vivi 20 anos na pornografia. E para a glória de Deus, e me diminui e exalto ele, faz 6 anos que eu nunca mais vi isso. E nem tenho vontade, meus irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus transforma, Jesus liberta. Mas você tem que dar o primeiro passo, irmão. Precisa dar o primeiro passo. E foi isso que eu senti. Não importava mais o resto, mas sim a graça que o Senhor estava liberando na minha vida. E foi nesse momento que eu tomei a decisão. Escutando em casa Deus falar que eu tinha que optar, escolher se era viver o antes ou viver o depois com Ele. Só que Ele tinha um plano na minha vida, Ele tinha uma história, pecado. Aquele que já não tinha mais um destino. Aquele que muitas vezes reflete na vida da gente, que a gente olha para a nossa vida e fala: eu acho que não tem mais jeito, o Senhor desistiu de mim. Mas o texto diz que o Senhor pega aquele que estava afundado no pecado, levanta ele, coloca um novo cântico, uma nova história, ele oferece a este, trazendo uma nova direção de vida. Então não importa qual seja o caminho que você viva hoje, a situação que você passa, ou a sua incapacidade, o Senhor ele é capaz de transformar a sua vida se houver uma entrega completa. Aleluia. E foi isso que aconteceu comigo. Simplesmente eu busquei a igreja do Nazareno. Eu costumo dizer que fui com meus pezinhos, bati a porta lá da igreja: oi, tudo bem? Então, eu fui homossexual, mas eu fui batizado com o Espírito Santo em casa. Deus falou comigo, eu quero mudar. Como é que faz para batizar? Porque eu senti uma chama no meu peito dizendo: batiza nas águas. E aí eu busquei a igreja, fiz aula de batismo. E meus irmãos, o nosso Deus ele é específico nos detalhes. O dia do meu batismo, que representa uma confissão pública de Cristo, confissão de fé, arrependimento do pecado, deixando o pecado para trás e vivendo uma vida para Deus, que é basicamente isso. Foi o dia do Orgulho Gay de Campinas. Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo para a parada. E a palavra do Senhor vai dizer que devemos andar na contramão do mundo. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. E era eu andando nas ruas, o pessoal indo para a parada, e eu queria gritar para todo mundo que Jesus existia, porque se eu fosse falar que eu escutei a voz de Deus, talvez o povo me acreditar. Mas a minha vontade era que eles conhecessem dessa graça que transformou a minha vida e entrou na minha vida. Porque a maioria dessas pessoas, até muitos caras que também estão em sua heterossexualidade, mas todo mundo nas drogas, meus irmãos, o maior bem precioso que você possa buscar é a presença de Deus. Aleluia. A droga ou qualquer outra situação que você busque no mundo vai só durar 5 minutos e você vai se encontrar no estado de vazio. Mas a plenitude do Espírito Santo, a presença do Senhor Jesus te completa. Ao ponto como eu fui liberto de 20 anos de pornografia e a presença do Senhor me basta. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ao mesmo tempo a questão da homossexualidade, porque as últimas vezes que eu cheguei a ter relação depois dessa experiência, eu me senti sujo, acusado. Eu sentia como se o Espírito Santo saísse de mim. Eu não sentia mais aquela completude. E eu me sentia como se eu estivesse distante da presença de Deus. Eu sentia uma coisa diferente, ruim. Mas toda vez que eu me motivava a presença, a santidade, a busca da palavra, eu me enchia novamente. Aleluia! E foi nesse entendimento que eu falei: não tem como mais viver a velha vida, mas eu vou viver para Jesus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia! Só que aí, meus irmãos, alguém que vem da área da homossexualidade é um trabalhar de Deus. E a igreja deve ajudar essa pessoa a buscar intimidade com o Senhor. Porque quando eu me converti e batizei nas águas, eu vou ser sincero em dizer que eu não imaginava, ou não queria, ou enfim, não me imaginava casando com uma mulher, por exemplo. Eu falava: vou viver para Jesus, vou me dedicar a Ele, a graça dele está tudo certo. Aí, depois de 6 meses, eu desci do ônibus, olhei para uma menina, achei ela bonita, né? E aí eu fiquei uns 5 minutos olhando, aí eu, sabe aquele flash, né? Aí você acorda. Aí eu falei: nossa, que legal. Eu olhei para achei ela bonita, né? Tipo, nossa. Porque você entender, né? Aí, uma vez eu vi o pastor Lamartine Pozella falando algo que eu achei muito bonito.
que ele diz que realmente há uma diferença de você ser filho de Deus e criatura de Deus, e você só se torna filho de Deus quando você crê em Jesus, né? E você realmente o aceita como Senhor e Salvador, ocorrendo ali o ato da justificação, salvação e adoção como filho. E ele fala o seguinte, que o DNA de Deus, ele começa a fluir no coração daqueles que entregaram a vida a Jesus. Ou seja, o querer imutável de Deus começa a ser a vontade da pessoa. E de uma forma natural, não foi pastor, não foi a irmã, ninguém me impressionou com isso. Até me questionei, eu falei, será que alguém vai querer casar alguém como eu? Até a minha irmã falou uma vez. Mas o Senhor trabalhou isso no meu coração. Então, o testemunho que eu dou é que todo o meu processo de mudança de vida foi dado por uma experiência com o Senhor Jesus. Aleluia. E eu só cheguei na igreja, buscando na igreja umas respostas baseadas naquilo que eu já tinha tomado como decisão e que se confirmava na palavra de Deus. E foi algo incrível, porque nesse processo, sabe aquelas irmãzinhas do coque? Né? Eu falo, gente, eu não sei, mas é uma bênção. Você chega na igreja, a vontade que tem, você já chega perto da irmã para receber, né? Quero receber hoje. Né? Agora, essa palavra de exortação, os irmãos já dão uma corrida. Né? E aí foi uma senhora de 90 anos que orou por mim. E ela falou assim, falou de algo que só eu sabia da minha vida. E aí eu falei assim, ué, mas como que essa mulher falou isso? Vale, isso pode ser Deus mesmo. Aí do nada ela olhou para mim e disse assim, e Deus vai te dar uma esposa e filho, você vai ter uma família para a glória de Deus. E aí, irmãos, eu até recebi a palavra, mas eu não entendi muito não. Nunca tive essa expectativa. Mas nesse processo de conversão, tive um sonho uma vez, e eu sonhei com um menino no meu braço e uma mulher do meu lado. E a criança até me chamava de pastor. E nesse processo foi quando Deus foi confirmando o chamado, o chamado, né, que deveria seguir, enfim. Glória. E é o que eu estou vivendo hoje, né? Estou no 3º ano do curso de teologia. Glória. O pastor já deu aula aí, né? Aleluia. E estou vivendo o chamado, estou pregando o evangelho, meu chamado é pastoral, missionário também, levar a palavra, enfim. Glória. E nesse processo, eu comecei a abrir a minha mentalidade. Falei, não, se Deus falou que eu vou casar, então ele garante, então eu vou casar. E comecei a esperar, né? Só que às vezes a espera, meus irmãos, é o mais difícil do processo. Faz 6 anos que estou em santidade. 6 anos que nunca mais vi pornografia e 6 anos que eu nunca caí com ninguém. Para a glória de Deus. Só que foi um processo, irmãos, porque existem muitos casamentos hoje que têm problemas, ou às vezes muito destruídos, por pessoas que ainda não trataram certos vícios, como pornografia, liberação de dopamina. Você troca o real pelo irreal, sentindo atração pelo virtual, perdendo interesse muitas vezes na sua esposa e te levando a prazeres mais profundos que às vezes não tem nem volta, gerando crise de ansiedade, depressão, perda de libido, impotência sexual, e é o que tem destruído e assolado muitas famílias. E é um local que Deus me deu autoridade para falar, porque eu notei que quando eu passei 1 ano renunciando tudo isso, porque a pornografia, ela com a liberação de dopamina, ela gera um vício comparado com uma droga, a cocaína, por exemplo. Então, como alguém que tem problemas com drogas, vai passar por um processo de crise de abstinência. A pessoa vai dar uns tremelique, vai dar umas crises de ansiedade nervosa, vai ter sonhos, vai ter umas confusãozinhas dentro da mentalidade. Mas eu notei que à medida que eu permanecia, irmão, quando eu me converti, eu falei assim, não, se eu vou me converter, porque assim, no mundo eu era mais troncho, né? Por mundo. Falei, não, se eu vou me converter, eu tenho que viver aquilo que eu prego, né? Glória. Então, eu fui convicto, então, pornografia, essas coisas erradas, então eu vou viver aquilo que eu prego. E é uma verdade. E eu notei que nesse processo de convicção de fé, irmão, a carne vai doer, mas eu falava, não, eu quero Jesus. Glória. E nesse processo eu notei que aos poucos, no determinados meses, permanecendo, não caindo, não vendo, enfim, o vício foi diminuindo. E hoje, irmãos, eu falo para vocês, a área sexual é uma das áreas que hoje menos me afeta. Quer dizer que você já está tentado, mas hoje não é que eu sofro, não. É uma coisa que eu digo. Se eu não tivesse conhecido a Aline ainda,
se não fosse da vontade de Deus eu casasse, eu estaria tranquilo hoje. Por quê? Porque a minha satisfação hoje é Cristo, é servir a Ele. E quando Deus trata isso na sua mentalidade, quando a sua satisfação é a pessoa de Cristo, quando você não tem mais vínculo com os vícios e quando você vive realmente uma liberdade de vida, realmente aí você está pronto para casar. Por quê? Porque você não vai ter vícios ou vínculos com coisas que podem destruir o seu casamento. E é isso que muitas vezes o Senhor ele quer tratar na mentalidade das pessoas, para que esse casamento seja um casamento abençoado. I love you. E realmente foi isso. Me converti, entrei na igreja. Os pastores, pastor Mica foi uma bênção na minha vida aí no meu processo, lá em Sydney. Pastor Kleber, eu estou trabalhando com ele lá no grupo de jovens, estou trabalhando no atendimento pastoral lá, com ele em alguns casos e trabalhando em outros também. Eu não quero só, embora que meu chamado envolva sexualidade, eu tenho um chamado pastoral, então eu tenho que lidar com tudo, né? Então eu estou já nesse foco de chamado ministerial de pastor, trabalhando com jovens, estou indo nas igrejas, testemunhando, pregando a palavra e lidando com jovens. Os meus testemunhos nas redes sociais, vocês não têm noção de quantos jovens entram em contato comigo. Jovens que têm problema na área da sexualidade, não só homossexuais, mas até heterossexuais. E muitos deles têm vergonha de falar com o pastor. Muitos têm medo até de se sentir excluído, ou rejeitado, ou às vezes de escandalizar algumas coisas que são bem pesadas mesmo de falar. Só que como sobre quem eu fui, sobre quem eu sou hoje, muitos mandam mensagem se sentindo de certa forma um pouco acolhidos, ou não se sentindo julgados, porque eu fui antes e sou isso hoje e falo abertamente sobre essas questões. Então as pessoas se sentem à vontade. Vocês não têm noção quantos rapazes querem Jesus na igreja, mas vivem esse conflito, porque infelizmente a cultura, meus irmãos, é o que tem destruído a mentalidade dos jovens. Os 10 anos eu consumi pornografia. Imagina como que isso destruiu a minha mente. Me atrapalhou em tudo, em trabalho, estudo. Mas graças ao Senhor que Ele é fiel, me resgatou a tempo e me dá o privilégio hoje de viver um propósito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu nem sei o tempo ali, eu tenho que ir, né? Fica à vontade. Amém. Glória a Deus. E realmente isso. E aí o Senhor começou a transformar a minha vida. Eu fui em podcasts, fui na Karina Bach, que deu meu testemunho lá no canal dela, fui em outros canais, enfim. E tenho feito essa obra. E já faz tempo que vira e mexe eu recebo uma palavra: o Senhor vai te dar uma família, o Senhor vai te dar filhos. E amém. Chega uma hora que a gente vai recebendo, chega uma hora que a gente vai descansando, né? Porque a gente às vezes fica ansioso para querer casar, para ter o varão ou a varoa, mas às vezes parece que não vem. Mas tem coisas que Deus faz, é que como a gente tem que buscar que Ele seja a nossa satisfação, quando a gente está ansioso em outras coisas, às vezes parece que Deus ele atrasa um pouquinho, porque Ele quer tratar para que a nossa satisfação esteja nele, para que nele a bênção venha. Que foi o que mais ou menos aconteceu comigo. Nesse ano, 2024, foi quando eu descansei. Eu falei: estou recebendo tanta palavra que eu vou casar, então eu vou ficar tranquilo. Beleza, descansei no Senhor, estou feliz no Senhor. E simplesmente alguns meses atrás, recebi uma palavra de um pastor que orou por mim e dizia o seguinte: eu vejo Deus fazendo uma reviravolta na sua vida e você vai casar em 1 ano. Eita glória! E aí eu falei: eita, agora colocaram uma data, né? Vamos ver, né? E descansei no Senhor, como eu estava. Aí simplesmente Deus fala muito com sonho, irmão, comigo. E eu vi uma estrada e eu vi uma espécie de uma outra cidade, assim, sabe como no mapa que é meio esverdeado e a cidade é meio amarelada, assim, né? No desenho do mapa. E eu tive essa visão. Aí eu acordei, fiquei meditando, eu falei: será que Deus vai me levar para outro lugar? Nem era expectativa de casamento. Pensei eu. E aí, com o tempo, depois, em casa, buscando, orando, aí o Senhor falava comigo assim, claramente: a mulher que você vai casar é de uma outra cidade. Eu falei: meu Deus, outra cidade? Aí, beleza. Comecei a seguir em frente.
E aí foi o processo que estou vivendo de alguns meses para cá. Nesse momento que Deus falou para mim que a minha mulher seria de outra cidade, simplesmente num dia, a minha mãe me liga e pergunta assim: e aí, meu filho, quanto que você vai me dar uma nora? Aí eu falei: mãe, não sei, quando Deus me parar, né? Aí eu entrei numa live, e aí quem começa a falar comigo na live? Glória a Deus. E aí ela conversou comigo ali nos comentários. Quando eu terminei a live, como eu deixei disponível meu número, ela entrou em contato comigo. E aí ela foi até um pouco direta assim: então, sabe, a minha mãe falou para eu mandar mensagem para você, mas eu acho que é no varão que tem que mandar para varão. Mas eu estou mandando. E a gente é maduro, irmão em Cristo, se talvez nada dê certo, né? Amém. E eu achei interessante a forma que ela me abordou. E o que eu achei mais interessante é porque no dia que minha mãe perguntou da nora, a mãe dela, a outra mãe, minha sogra, incentivou ela a mandar mensagem para mim. Porque ela disse que pensou até 3 vezes, porque Deus começou a falar para ela mandar mensagem para mim, e ela não queria, porque ela é tímida. E ela não entendia, não, eu não estou entendendo, acho que é a minha carne, não sei, mentalidade, não sei, enfim. Não, aí 2 vezes, aí vai, manda, não sei, será que deu? Aí 3 vezes, tá bom, vou lá, vou mandar. Aí mandou mensagem para mim. E, irmãos, às vezes, estava discutindo isso com o JNI, eu acho que não há um problema de uma mulher sinalizar para o vaso, talvez tenha interessado, só que o vaso tem que ter atitude. Quando ela sinalizou para mim, o que foi que eu fiz? Me preparei, fui pegar o ônibus e fui visitar lá na cidade dela para conhecer ela. Então, a gente tem que buscar essa atitude. Glória a Deus. Porque a gente vive uma situação hoje, porque assim, como eu lido com os jovens, a gente acaba lidando com as situações e as queixas de ambos os lados, né? Tem muita varão, tem muito varão. E o que acontece hoje em dia? As meninas esperam muito dos meninos. Elas não querem, elas se bloqueiam. Não, o varão tem que vir falar. E às vezes nem muito sinaliza. E muitos homens, às vezes, estão mais descansados. E não percebem às vezes. E às vezes fica nisso. As varoas querem estar esperando e os varões estão meio ali. Né? Então, eu acredito que dá assim para a mulher sinalizar. Varão aí, os varão também acordam. Tem muita mulher querendo casar e estão esperando aí. Né? Deus vai preparar aí. E realmente isso está acontecendo com os jovens. Tem muitas irmãs querendo casar, mas a cultura tem entrado na mentalidade dos jovens, distorcendo, querendo complicar as coisas. Não, ter filho é problemático, não vai ter isso não, vai viver a sua vida, né? Vai viver os seus objetivos, para que casar? E isso infelizmente tem esfriado. Mas é que é interessante, o Senhor pega alguém como eu, Aline, do caminho de vida que a gente vivia, e o Senhor diz: eu sou aquele que fiz desde o princípio, eu fiz homem e mulher. E trouxe esse princípio do que? Da unidade da família, procriação, responsabilidade. Varão tem que ter responsabilidade, tem que trabalhar, tem que se posicionar, tem que ser um provedor, tem que agradar a sua esposa, levar ela no salão, fazer cabelo, levar no shopping, né? Glória a Deus. Né? Porque, irmãos, ó, o quanto que vocês tratarem bem a esposa de vocês podem ter certeza que em casa ela vai fazer as maravilhas para você também. É um trabalho conjunto, irmão. Quando o Paulo fala ali que nem o corpo da mulher está acima do homem ou acima da mulher, é unidade. Um tem que cuidar ali do outro, né? Não, mas eu cuido dela. Ela disse: não faça isso, não, eu sou provedor. Eu falei hoje, cara. E é isso que Deus trabalhou na gente. Amém. E é isso que a igreja precisa buscar, gente. Jesus chama a sua igreja a ser sal da terra e luz do mundo, a se posicionar perante a cultura, levar a palavra, a transformar vidas. Posicionamento familiar: homem é provedor, mulher tem que ser cuidada, consequentemente a mulher cuida da família, do marido. E é isso que Deus transformou no meu coração. Alguém improvável como eu, irmão. Eu nunca pensei que eu
ia casar com... Eu não casei, né? Mas já estamos noivos. Mas eu nunca pensei que eu estaria noivo, que eu iria casar um dia, que eu iria cuidar dela. Mas o Senhor transformou meu coração. Como diz o profeta Ezequiel, que o Senhor tirará daquele coração de pedra e te dará um novo coração de carne. Ele tirará aquele espírito e te dará um novo espírito. E a palavra do Senhor diz que aqui Ele fez uma nova aliança, derramando do teu Espírito Santo, capacitando o seu povo a andar de acordo com a tua vontade. É o Espírito Santo na gente que nos faz levar a palavra, a ser uma pessoa posicionada, a ser o sal para levar influência às outras pessoas. E a minha vida, a vida dela tem sido referência para muitos. Um irmão, um amigo que trabalhou comigo também na época, está na igreja, mais de 2 anos na fé, renunciou à homossexualidade, já quer casar também. E oro para que Deus prepare também a vaga dele. Irmãos, é isso. É ser sal, é se posicionar, a discutir a palavra, entender que a gente não pode escolher muito. Como diz o nosso pastor lá, um varão viu uma irmã com potencial ali, que a maioria já quer um príncipe, um cavalo branco, uma princesa, né, uma rainha, um lugar. Mas investe em pessoas. O cara casou com ela, hoje é um baita de um mulherão, ela é linda, bem cuidada, ela é grata a ele, cuida dele, e o casamento é uma bênção. Então muitas das vezes o tempo está passando e a gente está escolhendo. Quando o que a gente tem que observar na vida do varão e da varoa, que é o quê? Os frutos do Espírito Santo. E é na vida dela que eu vejo isso. Uma das coisas que eu mais acho lindo, quando ela coloca o olhar de lado e fala assim: Deus, se não for da tua vontade, tira. Ela coloca Deus em primeiro lugar. E foi as minhas orações: Senhor, eu quero uma mulher posicionada, porque o meu chamado é um pouco confrontador e a gente vai lidar com alguns confrontos. Então tinha que ser uma mulher preparada por Deus a ter a mesma convicção de chamada, para que a gente caminhe numa só unidade. E é isso, meus irmãos, às vezes até entre crentes o julgo desigual pode acontecer. Por isso que a gente não pode só ver a casca, mas sim a mentalidade, os frutos daquela pessoa, para que a gente ande em sintonia, para que o nosso casamento seja uma bênção. E é isso que eu encontrei na língua. Louvado seja o nome do Senhor. E foi nesse processo que fui lá, conheci ela, conheci o padrasto dela, vou conhecer a mãe dela amanhã. Aleluia. E nessa semana eu fiz uma surpresa para ela, encomendei as alianças e fiz o pedido formal ontem. Uau! Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E é isso que o Senhor tem feito na minha vida. Uma pessoa que andava na rota de um mundo, o Senhor chamou e disse: não, olha, vou te chamar para cá, eu tenho isso para você. Jesus. Talvez o que o Senhor Jesus tem para a sua vida está num caminho que Ele já mostrou para você, mas você tem que ir para outros. Talvez o Senhor nessa noite está querendo dizer assim: olha, eu chamo para um reposicionamento de caminho. Enquanto eu falei para você ir para a direita, você foi para a esquerda. Então, volte para o caminho que o Senhor te direcionou. Às vezes, pela rebeldia, pela desobediência, ou pela falta de compromisso, como o povo ali do Egito, passaram o quê? 40 anos ali rodando. Mas quando a gente tem convicção e obediência ao Senhor, que é o que eu tenho lutado nesses últimos 6 anos, o Senhor tem trago grandes bênçãos na minha vida. E a maior bênção agora hoje é ela. Aleluia. Não posso nem falar muito, porque eu sei que ela está ficando tímida ali já. E é isso que eu trago como testemunho. Assim como na cidade de Corinto houve ex-homossexuais, só para entender a definição, alguém que foi e hoje não é mais, alguém que um dia foi adúltero, se posicionou com o Senhor, não trai mais a sua esposa, alguém que foi idólatra, também não foi mais idólatra. Então eu dou como testemunho de vida que sim, eu fui homossexual e o amor de Jesus entrou na minha vida e transformou todo o meu ser, a minha mentalidade, a minha vontade, mas me deu um novo caminho, uma nova história, um novo começo e novas promessas, que implica inclusive até um filho, que futuramente esse testemunho eu vou voltar para dar para vocês. Glória a Deus, Jesus. Deixa eu chamar aqui a Aline também. Alguém puder ela trazer uma palavra também, ela tem que falar a parte dela, né? E varão, não adianta pregar o que não vive, viu? Porque a varoa ele vai e ela fala. Aqui, ali. Pai Senhor, igreja. Amém. Bem, uma grande
grande honra poder louvar e glorificar o nome do Senhor, sabe? Estar aqui, tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu sou um pouco tímida, sim, mas eu creio que Deus vai trabalhar isso na minha vida. E eu quero glorificar Deus, porque, como Ele falou, eu vivi 29 anos na homossexualidade. Desde que eu me entendi por gente, eu já comecei minha vida ficando com mulheres. E como ele mesmo falou, a gente tinha aquele pensamento, né? Deus é amor e o que eu faço não é problema. Porque Deus me ama, eu não faço nada de errado. Eu me relacionar com mulheres, não estou fazendo nada de errado. E só que quando eu tive encontro com Jesus, Ele veio na minha vida através da palavra. Eu digo que o homem não transforma o homem, mas a palavra de Deus transforma. Porque em João 8:32, Jesus falou comigo: e conhecereis a verdade vos libertará. Foi através dessa palavra que Ele entrou na minha vida. E eu sou muito grata, porque, como ele, eu também não pensava em casar. Eu tinha aquele pensamento que, não, eu não vou casar, mas Deus vai trabalhando isso no nosso coração. Porque Deus tem colocado assim, sabe? Que não existe realmente ex-gay, ex-lésbica. Existe você voltar à essência daquilo que Deus fez. Deus fez homem e mulher. Ele não fez ex nada, Ele fez homem e mulher. E ele me mostrou isso, que Ele me trouxe a essência daquilo que Ele me fez e que eu vivi enganada pelo inimigo por 29 anos. Dia 2 de novembro agora, engraçado que ele se batizou numa ocasião e Deus trabalhou da mesma forma comigo, porque no dia 2 de novembro nós sabemos que o mundo comemora os mortos, e no dia 2 de novembro o meu velha mulher morreu e eu fui batizada para a glória de Deus em 2017. Toda honra e glória é para Ele sempre. Porque como nosso Senhor Jesus diz na palavra, sem mim nada podereis fazer. E de fato, sem Ele não adianta tentar. Tem que buscar a Ele. E é na palavra dEle que Ele transforma, que Ele encontra, que Ele restaura, que Ele liberta. E aí, dia 2 de novembro agora, eu completei 7 anos na presença do Senhor, para a honra e glória dEle, em santidade também, esperando no Senhor, como fosse a vontade dEle. E eu fechando, concluindo, né, ali no mês de outubro agora, a gente começou a se falar. E em novembro, quando eu completei os 7 anos, eu fui num culto e Deus falou muito comigo, que 7 anos é um ciclo que se fecha. E Deus falou assim, como fala em Salmos, né? Descansei no Senhor. E nós descansamos, quando nós descansamos de fato e entendemos que a nossa prioridade é o Senhor, Ele trabalha e Ele coloca todas as coisas no lugar. Porque eu pensava igual a Ele. Se Jesus voltar hoje e Ele não me der um marido, eu sou feliz. Porque a minha felicidade não está nele, está no Senhor. O Senhor é a nossa base. Não há família se Ele não for a base. Não há família. E Jesus me mostrou isso, falou muito sobre isso comigo. E quando eu descansei, Ele trouxe o meu varão. Estamos aqui para a honra e glória dEle, podendo glorificar o nome dEle juntos. E creio que muitas coisas o Senhor ainda vai fazer. Porque o nosso testemunho é para a honra e glória do Senhor. Porque é Ele que liberta. É a palavra dEle. Que quando a palavra dEle entrou na minha vida, Ele me libertou. E o nosso relacionamento é em santidade, tá? Porque isso pode acontecer, porque Jesus colocou isso no nosso coração. O primeiro beijo será no altar, porque nós queremos glorificar a Deus em tudo. E como Ele falou, eu também, quando eu vivia no mundo, eu era radical para o inimigo, né? Então, estando na presença do Senhor, eu tenho que ser radical para Ele.
Não dá para você viver aqui e um pouquinho lá. Não. Você escolhe. Há dois caminhos: Deus ou o diabo. Quem escolhe? Somos nós. Então, quando eu me entreguei ao Senhor, eu falei, eu vou viver radicalmente para Ele. Eu vivi assim no mundo e para Ele não pode ser diferente. Então, nós estamos em santidade, em julho aí, para a honra e glória do Senhor, permitindo o Senhor, nós nos casaremos em santidade e que o nome dele seja louvado e que nós levemos a palavra dele, o evangelho, de que ele muda sim, de que ele transforma sim, de que ele traz a essência daquilo que ele formou. Não adianta pensar que... Glória a Deus. Se você encontrar alguma pessoa que vive na homossexualidade, só ora por ela. E fala da palavra. Porque Jesus, através da palavra dele, ele transforma. E é isso que falta as pessoas conhecerem, a palavra dele. A palavra dele precisa ser levada às pessoas. Porque foi assim que ele entrou na minha vida. Foi através da palavra dele, ele me transformou. A palavra dele, como diz ali, ela é viva e eficaz. Então, onde ela entra, ela transforma. Claro que nós temos que permitir. Mas uma vez permitido, pronto. Ele entra e faz tudo novo. Ele refaz, ele reconstrói todas as coisas. Então, eu sou muito grata por poder estar aqui. Grata ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui. E que orem por nós, para que nós saiamos aí mundo afora, glorificando e dizendo que o Senhor é bom. Com nossa família, filho, que Deus ainda vai preparar aí para nós também. E eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus e que o nome dele seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Não, e existe uma promessa na vida da gente. E quando vi o primeiro filho, eu vou trazer o testemunho de que Deus escolheu o nome dele. Uma experiência que eu tive com ele, Deus falar que eu teria um filho e que Deus escolheu esse nome. Glória a Deus. A glória de Deus. E irmãos, eu quero trazer assim, finalizando. Há poucos meses atrás, quando eu recebi o convite de vir aqui, eu estava solteiro, conhecia ela, e o Senhor me trouxe aqui, né, que é um evento assim de família, e hoje, através de uma palavra que eu recebi, que eu estaria casado em 1 ano. Eu acredito que o Senhor hoje aqui quer trazer uma mensagem para todo mundo. A mensagem é que o Senhor, ele veio para transformar vidas. E que o projeto dele é a família. É o homem e a mulher. E que nisso há vida, procriação. E isso é o que Deus instituiu desde o princípio. Talvez as lutas do mundo, talvez as guerras que passamos, muitas vezes desfalecemos. Muitas vezes nos sentimos cansados. E muitas das vezes isso afeta os nossos filhos. Acredito que aqui muita gente deve ter filhos, amigos, pessoas que se encontram nessa condição. Ore pela vida deles. Leve a graça do Senhor sobre a vida deles. A graça do Senhor não está limitada às pessoas, está a todas as pessoas. É levar a palavra, que é o que transforma a mentalidade das pessoas. Então, pregue o amor do Senhor. Veja a nossa vida, que o Senhor é capaz sim de transformar alguém que foi homossexual e não viver como heterossexual, porque é um termo criado ali depois do século XVIII. Deus criou homem e mulher para procriar, e isso é a instituição da família. Doa quem doer, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu creio que na vida de vocês há promessa de casamento, promessas de bênção e promessas de tudo aquilo que vai acontecer na vida de vocês, mas só esperem o tempo do Senhor, porque quando eu pensei e descansei que isso iria acontecer, de uma hora para outra Deus preparou a minha varoa. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos.